Bem-vindos ao Med Além, um podcast onde 6 vozes compartilham descobertas e paixões que vão além da medicina. E hoje o nosso bate-papo é um tema de muita relevância: medicina e religião. Será que é possível integrar a medicina e a religiosidade? É o que vamos ver no nosso episódio de hoje. Aqui comigo, Duda e Nath, que vão participar desse bate-papo junto com o nosso convidado. É uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado. Seja muito bem-vindo, Dr. Rinaldo. Obrigado. Nath, fala um pouco de Rinaldo para a gente. Dr. Rinaldo, que é professor e doutor, inclusive do nosso curso, né? Coordenador do nosso curso de medicina. Ele tem muita propriedade sobre o tema, uma vez que é médico e muito religioso. Foi formado na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, fez residência em cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo pela Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, fez residência em cirurgia do trauma pela Santa Casa de São Paulo, é mestre em tecnologia de saúde e doutor em medicina e saúde humana, né? Um currículo muito vasto para agregar aqui hoje no nosso bate-papo. Bem-vindo, doutor Rinaldo. Muito obrigado, Nath. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, com você, com Duda, com Nani. Vamos bater um papo, vamos conversar sobre. Obrigado pelo convite. Doutor Rinaldo, é um prazer, seja bem-vindo. Obrigado. Prazer Duda. Imenso tê-lo aqui conosco, é referência. Eu acho que a gente pode começar nosso bate-papo falando um pouco sobre os princípios da bioética. Um desses princípios é o princípio da autonomia, que fala que os indivíduos capacitados, eles deliberam sobre suas escolhas e essas escolhas elas devem ser respeitadas. No entanto, a gente sabe que tem algumas situações que há um conflito. E eu queria entender como é que os médicos eles lidam com essa situação, principalmente no caso de transfusões sanguíneas. Pronto. Na verdade, Duda, quando a gente discute autonomia, talvez eu acho que a nossa maior dificuldade vai ser a gente deixar de lado as nossas crenças, os nossos pensamentos e certezas, que às vezes na qualidade de médico e médica nós queremos trazer como imposição, mesmo com a boa intencionalidade. Talvez a maior confusão que tenha é a boa intencionalidade que o médico, muitas das vezes, dotada da crença que carrega, porque é uma crença, em momento algum ele está querendo confrontar esse pensamento, mas daí é quando ele, uma linha muito tênue, desrespeita o princípio da bioética. A autonomia parte do pressuposto de você validar para o paciente o seu desejo de exercer direito a tudo, inclusive a vida. E a concepção de vida, a concepção de terminalidade, a concepção do que sustenta essa vida vai variar conforme a sua bagagem e carga religiosa. Por exemplo, uma certa feita, uma paciente comigo se deparou com essa situação. Ela tinha 78 anos, ela tem 78 anos de idade. E a gente ia fazer uma cirurgia que o risco para a transfusão era realmente iminente. E aí ela me trouxe o questionamento: doutor, eu só gostaria muito que o senhor respeitasse o meu desejo de não realizar a transfusão, pois na minha religião eu realmente não concordo com isso. E aí, no meio das indagações, onde com certeza eu respeitando a autonomia dela, eu falei: e o que simbolizaria para a senhora caso eu fosse para essa transfusão? A resposta dela foi o meu maior ensinamento. Foi ela olhar para mim e dizer: doutor, não adiantaria de nada o senhor acreditar que estaria lutando por uma vida que é minha e eu já não mais viveria a vida que eu sempre acreditei há 78 anos. Caramba. Isso faz muita diferença. Isso é muito forte. Isso faz você entender. Meu Deus. Isso faz você entender muito. E aí você, com muita tranquilidade, vai para um lugar do respeito à autonomia numa outra proporção. Eu acho que é isso que a gente tem que exercer no dia a dia. Mesmo sabendo que aquilo não seria o melhor, né? Que você... Isso, mas o melhor da minha crença, na minha É, concepção. caramba, Ou seja, eu difícil. naquele momento, eu estava pensando em discutir algo para algo que poderia colocar em risco a vida dela. Sim. E eu, como médico, estava sempre querendo ir neste encontro, no encontro de que eu não quero, das minhas crenças, eu não gostaria que a senhora interrompesse a sua vida se assim fosse necessário. E naquele momento, ela me traz a concepção exatamente, é a vida dela. E se eu dali tentasse mudar essa história, eu estaria tentando ofertar a ela uma nova vida, que é a vida dela carregada de valores, de crença e de fé. Eu não poderia tocar nesse local. Que forte, né, gente? Tem religiões que acreditam que o sangue é impuro, né, de outra pessoa. Então, a partir do momento que eles recebem aquele sangue impuro, eles já não vivem com tranquilidade. Então, aí ela estaria em vida, em carne, mas Perfeito. em alma, ela já não estaria mais aqui.
E eu queria aproveitar dentro desse raciocínio, né, até que ponto a religiosidade do paciente ou a crença dele espiritual pode intervir num tratamento médico específico que o paciente realmente necessite. Até que ponto o médico pode ir ou não ir. Porque tem muita questão também de processos, né, que o médico enfrenta em decorrência de alguns procedimentos que, da parte dele, no código da ética médica, ele deveria intervir porque ele tem que salvar a vida do paciente, mas ao mesmo tempo ele fica numa balança, né? Porque eu vou infringir os preceitos religiosos do paciente, eu não vou, o que é que faz? Na verdade, vem de novo na mesma, eu acho que na mesma seara. Eu acho que está todo mundo envolto desse universo que perpassa por fé, que perpassa por religiosidade, que perpassa por espiritualidade. Nem sempre só a discussão religião, mas o que a gente abarca médicos e pacientes que numa hora dessa estão no mesmo universo. Talvez aí onde está a magia, que talvez a gente não vai encontrar, meninas, no livro, a gente não vai encontrar nas escritas da página como de fato se deparar com isso. Mas se a gente começa pelo primeiro princípio, o se envolver com o paciente, e esse se envolver vira um mix só que a gente começa a construir uma energia e uma áurea de alguma coisa que nos ligue. Chama de fé, chame de crença. Respeite o você não acreditar. O respeitar não acreditar também é uma fé. É uma fé de que ela não acredita em algo para mover. Ou ao contrário, que ela acredita demais e o médico que aqui está, ele não acredita. Mas se todas as energias convergirem para o respeito para o que você acredita que te faz bem, e quando a gente vai para o conceito da OMS, né, saúde é o bem-estar físico, social, psicológico. Então, se você tem algo que te motiva e que leva você a um processo de recuperação, saúde e doença, e se todo mundo olhar para esse bem-estar mais amplo, a gente não vai ficar tanto confrontando na técnica que você acredita que. Sim. Nós vamos muito mais acreditar na motivação que nos cerca, médico e paciente, para motivar uma recuperação. E vamos conversar, e vamos dialogar, e vamos fazer podcasts como esse, eu e o paciente, no dia a dia, numa sala de consultório, onde talvez a barreira, sala de consultório, mesa, cadeira, vai substituir por um belo sofá, um bom café, e neste momento a gente vamos conversar um pouco mais sobre a nossa vida, que agora é sua e que também é minha, e junto vamos escolher a melhor coisa. Se todas as vezes a gente tentar ir para esse universo desse bom bate-papo, nós vamos juntos chegar a alguma decisão, sempre. Você sempre fala dessa importância, né, da relação médico-paciente. Eu acho que em suas falas você fala sempre. E eu acho muito interessante. Eu estava vendo uma pesquisa feita pela USP em São Paulo, e lá eles fizeram, entrevistaram psiquiatras, médicos, e a maioria, o que mais eles indagaram foi a questão da falta de treinamento sobre esse tema. Então, eles falam que na faculdade não fala muito sobre o tema, né, na residência também não. Então, a maioria dos questionamentos foi a falta de treinamento. Então, medo de sair, sair da ética, né, da medicina. Então, eu achei interessante, assim, porque a gente não vê, e até eu vi que tinha uma faculdade que tem uma disciplina optativa. Eu achei interessante também, medicina, religiosidade e espiritualidade, né, que são coisas diferentes. Perfeito. E aí, o que é que você acha sobre essa falta de treinamento, assim, nas escolas? Você acha que realmente é importante ter? Com certeza. Na verdade, e aí por isso que eu acho que entra muito no mérito de espiritualidade. E espiritualidade, ele até perpassa pela discussão até não ter crença em Deus. Eu promungo a minha fé. Sou católico e como católico, nesta crença que eu tenho, eu trago com ela minhas bagagens e minhas vivências espirituais dentro da minha religião, catolicismo, e consigo, no meu dia a dia, transmitir ao paciente esse desejo de promover o bem, o desejo de ajudar ao próximo. Eu não preciso dizer que é só o catolicismo que faz isso, não. Eu não preciso nem dizer que é a religião que faz isso, mas espiritualmente pode até perpassar por uma discussão de talvez até não crer em Deus, mas a espiritualidade, que é você motivado em algo que melhora por si só, pela sua intenção,
pelo seu desejo de fazer o bem, é uma coisa que a gente vai ter que estar sempre discutindo. Estudos já mostram o quanto você acreditar muito em, acreditar e desejar muito que aquilo aconteça, faz com que você tenha recuperação efetiva sobre teu processo saúde e doença. E essa discussão de medicina e espiritualidade, inclusive, informa vocês, meninas, é uma das disciplinas optativas que chega para 2025 no currículo da UNEX de vocês. Não tenha dúvida, não tem como a gente não discutir como a atual necessidade da formação médica, Perfeito. medicina e espiritualidade. Precisamos no currículo exatamente impor sobre, não necessariamente, mas ofertar como optativa para que o médico aqui possa ir para o universo de estudar medicina e espiritualidade, para que nessas relações nós tenhamos um pouco mais de concepção sobre vida, sobre terminalidade, sobre processo doença, sobre restabelecimento, sobre redimensionamento e redirecionamento quando fragilidades das nossas vidas aparecem, surgem e como você ajuda o paciente a conduzir todo esse processo. E quem vai te permitir isso vai ser sempre alguma espiritualidade, que é o desejo de você acreditar em algo, que é o desejo de você acreditar que por si só melhora só pela minha intenção. Só em eu ter a intenção de você querer ficar muito bem, eu espiritualmente me conecto a ti. E se eu me conecto a ti, daí a gente junta as forças para o melhor processo. Perfeito, professor. Professor, a gente sabe que os primeiros hospitais lá no Ocidente, eles foram construindo por membros que eram do clero, né? Então, até hoje, as Santas Casas de Saúde, elas sempre teve uma bagagem religiosa, espiritual, na cura dos pacientes. Até antes de desenvolver muitas práticas e avanços da medicina, era muito você acreditar, como o senhor falou. E trazendo nessa linha, né, de construção histórica, hoje, no seu dia a dia, traz um exemplo para a gente de um paciente, uma vivência que você teve, que você viu que a fé, em alguma crença que o paciente tinha, realmente fez diferença positiva no tratamento dele ou fez diferença negativa? Eu vou talvez trazer pelo mesmo relato que eu sempre digo que me sustenta. Minha formação foi na Santa Casa de Misericórdia. Por que exatamente, eu não sei. Mas me levaram para esse lugar. E como foi bom eu ir para esse lugar. Então, talvez coincidentemente, nessa estrutura das Santa Casas, quando um dia eu passo numa residência médica, é a Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto que me leva e me coloca num lugar da minha formação técnica. E no meio dessa formação técnica, eu na época que eu fui para a Santa Casa de Misericórdia, eu vou num momento muito, muito forte da minha vida, porque é o momento do qual eu estruturalmente na minha família, estava com uma mãe passando por um processo neoplásico e nesse processo de câncer, nessa vida minha na Santa Casa, que eu tenho uma perda de mãe, eu tenho uma perda de pai ao longo da minha residência com diferença de 1 ano. Então você perde um pai e uma mãe em 1 ano de formação. E neste mesmo local é onde um dia eu tive um entendimento de acreditar em algo a mais, sem sombra de dúvida. Eu já tinha, mas que um paciente me ensina. Eu sempre digo que foram marcos, é o marco da história de atendimento que realmente até hoje, quando eu lembro, vai ficar forte na minha existência. Vamos ao relato do que seria. Era um dia normal como qualquer outro, era um domingo normal como qualquer outro, como marco histórico de domingo do Dia das Mães. Eu estava de plantão na sala de emergência, num pronto-socorro, e nesse domingo do Dia das Mães, chega para mim, então estou lá no plantão, por volta de mais ou menos umas 22 horas, sem a gente ser avisado pelo sistema de regulação, de repente só vê uma ambulância sirene entrando na sala de emergência da Santa Casa de Misericórdia. E aí, de repente, quando na sala de emergência, entra o pessoal da polícia trazendo um paciente politraumatizado, menino de seus 13 anos de idade, grave, e da hora, de repente eu me assusto. Mas ninguém avisou a gente que ia chegar um politraumatizado, mas vamos lá, equipe em peso. Só que aí, de repente, um circuito muito grande de sirenes começa a chegar no Hospital da Santa Casa. E aí, dentro de uma estrutura regulação, que seria avisar a todos o que tinha acontecido, uma ambulância, outra ambulância, outra ambulância. Moral da história, de repente, no intervalo de 5 minutos, numa sala de emergência, eu como único plantonista da cirurgia da época, eu recebo
de uma mesma família, um menino de 13 anos de idade, o irmão dele de 19 anos de idade, a irmã dele de 21 anos de idade e o namorado da irmã de 22 anos de idade. Então, eu tenho 3 filhos, 3 membros de uma mesma família, com o namorado da filha mais velha, vindo de uma cena que é o pai e a mãe que só tiveram pequenas escoriações, pequenos ferimentos. Naquele dia fatídico, era o dia domingo do Dia das Mães. Eles moravam numa cidade próxima a Ribeirão Preto, chamada Serrana. E eles vieram para Ribeirão Preto para comemorar o Dia das Mães numa pizzaria. Dia das Mães esse, que era o mesmo dia de celebração do natalício da mãe. Ou seja, a mãe estava fazendo aniversário naquele dia que batia com o domingo do Dia das Mães. Estes filhos chegam num acidente que, quando eles estavam voltando para a cidade deles, num cruzamento, e aí parece realmente bem narrativa histórica, que num cruzamento, bate com o carro de um padre. O padre que atravessou o cruzamento de maneira inadequada e pega o carro deles. Os 4 que estavam no fundo foram os 4 mais afetados. De repente, eu tenho 4 pessoas extremamente graves na sala de emergência. Tento gerenciar o atendimento dos 4 com as pessoas que eu tinha, com os residentes, ligo logo para o sistema de telefonia, o PABX de lá, e peço que desloque todas as especialidades cirúrgicas para dentro do hospital, todas possíveis e imagináveis, independente, e aí começa seu atendimento. Passam-se 10 minutos, o menino de 13 anos, que foi o primeiro que chega, infelizmente ele falece na sala de emergência. É a hora que você para e faz: vamos gastar a energia e focar nos outros 3 para a gente tentar fazer alguma coisa. Eu ainda não tive nem ainda contato com os pais. Não dava para a informação de que o filho caçula, dos 3 filhos que eles tinham acabado de perder naquele momento. Vamos subir para o centro cirúrgico e a notícia vai vir por entre o filho que perdeu e os outros que a gente está salvando, porque estava todo mundo na energia de fazer isso. Até que a gente sobe para o centro cirúrgico com os 2 outros filhos e o genro. Começa-se as cirurgias, as pessoas começam a chegar, os cirurgiões todos já dentro pelos hospitais. Aí, de repente, a menina de 19 anos também falece na mesa. Só ficamos com o de 17 e o genro de 21. Depois, o genro dela de 21 também falece na mesa. Só ficou o de 17. Passam-se mais uns 20 minutos. O de 17 também morre. Meu Deus, todos. Como é que você avisa a uma mãe que no dia que ela vai passar a sempre celebrar a vida dela, ela vai ter que celebrar a lembrança da perda dos seus únicos 3 filhos que ela tinha junto com o genro? Como é que você enxerga para dar uma notícia dessa? Como é que você imaginar, eu sou mãe, consegue falar para essa informação chegar? Como é que você acha que você pode dizer do tipo, eu imagino não, porque eu não imagino. Então, eu nunca no meu discurso vou conseguir dizer, eu imagino o que a senhora está sentindo. Eu me lembro a cena de eu sair, nesse momento, no centro cirúrgico, e encontrar uma mãe que a primeira pergunta dela é, e aí, doutor, como é que tá meus filhos? E sua voz embarga, e você não tem respostas para entender por que uma pessoa naquela situação estaria passando por isso. Você não tem nenhuma explicação, a não ser você entender que tem algum propósito que motive para que aquilo pudesse fatidicamente ter acontecido com uma mãe. Quando você vai começando a falar de que ela perdeu os 3 filhos, você de repente vê uma mãe com toda a força dela, desesperada. Me lembro bem, aqui na caixa dos peitos, no momento de extravasar, dando socos, porque era quem ela tinha para poder extravasar a raiva dela. E quando naquela época, isso aqui só ficou roxo, mas eu não conseguia sentir dor, porque aquela dor não apresentava nada. Em cada murro que ela dava, não é possível, porque isso, como pode isso acontecer, como isso é possível. O pai extravasa a raiva dele dando murro numa porta de vidro, até se machuca um pouco. E eu só queria abraçar ela. E eu entendia que por mais que ela me esmurrasse, naquele momento eu só podia me colocar calado, chorando, pois eu estava chorando, e abraçando ela.
Mas depois de tudo ter passado, depois de tudo ter ocorrido, ela olha para mim e faz: doutor, se assim Deus quis, cabe a mim carregar a minha cruz e entender qual é o propósito dela. Deus me emprestou meus filhos por esses tempos. E quando ele me emprestou, ele pediu que, como mãe, eu os cuidasse dele. Eu os fiz até o momento que ele entendeu. Obrigado pelo cuidado, mas eles agora de volta são meus. Quando uma mãe consegue pensar nisso, diante da dor de perder seus 3 filhos, você consegue entender para onde vai o universo de fé e de espiritualidade que motiva uma pessoa. Eu não tinha, naquele momento, com certeza, a maturidade e a elevação espiritual para entender como esta mãe recebeu e compreendeu esse processo. Eu te digo que esse sempre vai ser, Nath, a maior lembrança de relação minha com o paciente, onde se eu já acreditava que tinha fé, se eu já estava no momento que eu tinha perdido minha mãe, mas já acreditando no meu processo espiritual, quando eu me deparo com uma mãe dessa, eu entendo o que ela também queria me ensinar como espiritualidade. Isso vai estar sempre marcante na minha história. E essa é a história que mais eu carrego como lembrança de alguém que entenda um propósito de fé. Não, se a gente aqui já se emocionou, imagine lá na hora. Eu, como mãe, aqui fiquei emocionada, porque realmente não dá para mensurar o tamanho da dor, né, dessa mãe. Mas eu acho que a espiritualidade traz isso, né? Ela traz essa sabedoria, essa força. E eu costumo sempre educar minhas filhas nesses princípios de Deus, porque eu acho que elas vão crescer fortes, eu vou preparar elas para o mundo, e é a melhor maneira de educar perto de Deus. Eu me lembrei aqui, você falando de uma amiga que estava conversando comigo recentemente, e aí ela falou que estava sofrendo muito. Ela: Mari, eu estou sofrendo muito porque minha filha está com depressão, a filha dela é adolescente, está com depressão e eu não sei o que fazer, está sendo muito difícil. Procurei o profissional e ele me perguntou sobre religião. E nesse momento ela disse que parou assim e não teve respostas. Porque ela crê em Deus, mas ela não ensinou sobre Deus para sua filha. E ela disse: e agora? O que é que eu faço? Ela disse: Mari, então se eu puder, amiga, te dar um conselho fale de Deus para suas filhas, ensine sobre Deus, leve suas filhas para a igreja, e que é algo que eu arrependo muito, que hoje eu não tenho mais como mudar, não tenho como voltar atrás. E esses princípios que eu levo, sabe, dentro de casa, com a minha família, com minhas filhas, acho que Deus é tudo. E Ele me dá força para educar, que é um desafio imenso, não é fácil. E é isso. Talvez uma das coisas que eu digo sempre, né, é que a gente... eu tenho isso como princípio meu. Eu me tornei, dentro da minha formação, uma pessoa e um médico melhor por causa da minha relação com a minha religião. A minha bagagem formacional, que no catolicismo meus pais me deram, e eu cresci nessa crença, eu tenho a convicção de que eu posso sempre melhorar, mas da minha ação diária com meus pacientes, eu acredito que pequenos milagres diários, eles acontecem por intercessão das minhas mãos e das minhas falas como cirurgião. Eu sempre digo, e eu abraço isso como um sacerdócio, e como sacerdócio no sentido da palavra, sacerdócio, sacrifício do ofício. Para mim foi um dom que eu lapidei, que eu treinei, eu fui treinado cirurgicamente, mas esse dom foi dado por Deus. E quando ele está aqui comigo, não tem como eu não cuidar dele, porque como ele foi um presente de Deus na minha vida, eu me sinto numa obrigação diária de que esse dom ele não seja maculado em nada. E vai ter coisas diárias que vai tender a nos levar a esquecer de princípios de fé, de amor, de fraternidade, de solidariedade, que são os princípios do Evangelho de Jesus: caridade, amor ao próximo,
olhar pelo próximo, Perfeito. se colocar no lugar do próximo. Então, a minha religião faz com que eu diariamente me esforce absurdamente para com cada pessoa que cruza na minha frente, precisando de um apoio e de um auxílio médico, eu tente de alguma forma intervir, cuidar, orientar, falar, direcionar. E cada palavra que sai da minha boca, Cura, né? cada pensamento que eu tenho cura. E isso, se eu acreditar que fica numa condição meramente humana, porque na minha vaidade eu carregue que a minha formação técnica foi quem permitiu isso, seria demais para mim acreditar que eu tenho esse tamanho todo. A minha pequenez me faz eu me colocar no lugar de saber que alguém lá em cima, com certeza, me habilitou, me treinou para que eu pudesse ter essa ação. Isso são os milagres diários que eu valorizo no dia a dia, na minha assistência, no meu cuidado aos pacientes. Eu muito- acredito muito É nisso. muito bom ter uma pessoa dessa pra gente se inspirar, gente. Nossa, Perfeito. não E tenho o que Deus falar. faz da gente o instrumento que Ele quer aqui na Terra. Né? Ele não tem as mãos físicas, mas Ele tem o Com poder certeza. de guiar a pessoa física que está aqui Perfeito. para agir de forma positiva na vida das pessoas. Né? E quando a pessoa carrega uma crença, uma espiritualidade, seja lá em qual religião for, em qual Deus Supremo for, você vai acabar fazendo a diferença na vida da pessoa. Porque, principalmente pacientes paliativos. O que é que você faz quando a medicação, quando o tratamento técnico não age mais? Você vai ter que, muitas vezes, para aliviar, lançar mão de crenças, né? De coisas que confortem ele. Até para ter uma morte, uma ida mais em paz. Então, eu acho que os médicos não, né, tentando denegrir ou abaixar, mas os médicos que têm esse entendimento, eles conseguem tocar, eles conseguem se conectar mais. E quando sai da parte técnica, justamente para essa parte espiritual que o paciente que tem, ele consegue levar uma vida mais leve, ele consegue entender como essa mãe que o senhor trouxe o exemplo, entender o porquê daquilo aconteceu. Porque quando as coisas ruins acontecem, a primeira coisa que a gente faz é, onde está Deus? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo, né? Mas justamente Ele permitiu para que alguma coisa maior fosse possível. Talvez para que ela servisse de exemplo para o senhor que estava passando por uma outra dificuldade. Perfeito. Mas a dificuldade, não igualando, né, novamente, mas a dificuldade dela lhe mostrou que a sua, você teria que entender, você teria que absorver e levar isso para a vida, assim como ela estava fazendo aquilo. Perfeito. Na verdade, a ideia do que a gente sempre fala, né? É curar poucas vezes, aliviar a maioria das vezes e consolar sempre. Esse vai ser o nosso propósito. Se a gente olhar só para o curar, se a gente acreditar que só o curar, que é o êxito de combater uma doença e livrar os nossos pacientes dela, vai ser sempre uma batalha perdida, porque a gente vai conseguir muito menos do que elas se estabelecem. Mas se, mesmo quando a gente não alcança a cura, a gente sempre alivia. E mesmo quando a gente, às vezes, não consegue aliviar a dor, o peso, o fardo, e sobra o consolo, e o consolo sempre, sempre vai ser necessário. O consolo leva os pacientes para uma dimensão que, inclusive nessas de terminalidade da vida, uma das coisas que eu mais busco desenvolver no dia a dia com meus pacientes, como ali nós somos um só, como no processo da dor e da perda que está acontecendo, nós precisamos nos envolver na reflexão do que foi a tua história de vida, mesmo quando isso está se aproximando ao fim. Mas não ao fim de uma vida, e sim ao fim de uma história para você celebrar o que você construiu, o que você viveu. E muitas das vezes o médico, porque é difícil para medicina, às vezes o médico encontrar a balança de empatia e resiliência, porque ele, na busca da empatia, ele tem medo de se envolver e se machucar demais, e aí ele vem na resiliência o lugar da barreira protetora para não sofrer. Mas como eu entendi que essa minha empatia de estar no lugar do outro, de me colocar no lugar do outro, faz com que eu compreenda mais as dimensões humanas de dor, de sofrimento e de alegria. E aí eu não tenho um problema em estar com uma família
sofrendo, sentindo, refletindo. E quando ali um está perdendo um pai, uma mãe, um irmão, eu estou novamente revendo meus pais, eu estou novamente cuidando de meus pais, e meus pais que um dia eu também perdi ao longo da minha formação de residência, faz com que eu redimensione que eu precisei já passar por essa dor e esse sofrimento. E eu nunca coloco aos pacientes, mas eu sei exatamente, não sabe, porque eu sei o que eu passei, mas essa minha bagagem não faz com que eu saiba o que você naquele momento está passando, mas faz com que, no mínimo, eu tenha a sensibilidade de colocar-me à disposição. Não imagino, não mensuro, porque a dor agora é daquela pessoa, a experiência daquela pessoa. Eu não tento trazer ela para que eu consiga mensurar e nem tentar comparar, mas eu só faço entender que minha compreensão do meu sofrimento humano já me coloca num lugar mais acessível para dizer: eu estou ao seu lado e no que precisar, pode contar comigo. Mais importante de tudo é mostrar-se disponível. Às vezes a gente não vai ter nem as respostas de como fazer, meninas. A gente às vezes não tem nem a fórmula de exatamente do que fazer. Mas o primeiro passo é dizer: eu estou aqui. E você estar disponível é o primeiro passo para as oportunidades e as relações serem construídas. Sempre. Sempre. É isso mesmo. Eu não sei vocês, mas eu já me emocionei várias vezes aqui. Ele tem o dom de fazer isso também. Por que você faz isso com a gente? Não é proposital, menino. É só porque, exatamente, eu acho que a vida nos leva para esse lugar, que é o nosso lugar, né? E é o nosso lugar de emoção, é o nosso lugar de sentimento. E como a gente se desnuda quando a gente traz nas nossas reflexões nossa emoção. A gente vê que você é muito querido, né, por todos, deve ser muito bom ser o que é que você sente, assim, hoje, de ser essa pessoa tão... Todo mundo te ama. Mas é verdade. Às vezes odeia, né? Poucas vezes. Natural, é do processo. Ele é um coordenador que ele exige bastante. Acho que a gente só tem a agradecer você nesse curso, porque você agrega demais. Quando a gente fala seu nome, a gente vê como a gente é recebido nos lugares, a gente vê a diferença, que é quando a gente fala que somos alunos de Rinaldo, né? Todo mundo fala, ai, meu Deus do céu. Então, a gente já vê que é um peso, é bom para a gente também, né? A gente carrega também uma responsabilidade com isso, né? De sermos boas médicas e... É uma grande responsabilidade. E a gente sempre coloca ele como espelho, né? A gente fala bem assim, Rinaldo faz tanta coisa, a gente não vai dar conta de 2 ligas a mais. Sempre a gente cita ele. Se Rinaldo dá conta, a gente dá também, né? Olha o tanto de... o currículo dele como foi imenso. Já pensou? Mas é talvez exatamente isso, meninas. Eu acho que fico feliz da fala de como eu ser amado, assim. Eu não sei, eu realmente tenho uma convergência de muitas pessoas trazendo amor. E isso é muito bom, porque eu acho que isso é a corrente do bem. Isso é a corrente de que a gente, tendo um retorno, certo, né, que você está no caminho certo. E exatamente, eu acho que nesse processo, que nem vocês mesmo brincaram, do amado, e que às vezes, com certeza, passa pela fala, em algumas vezes odiado. Não, é porque na verdade odiado é que no amor a gente tem, e você que é mãe, você sabe o quanto faz parte do amor trazer regras. Faz parte do amor dizer não. Faz parte do amor dizer que não é exatamente como você quer. É por isso que eu sempre te defendo, viu? Eu sou mãe, sei. Porque é preciso. São etapas do crescimento. Em todas as histórias de amor, e se a gente for ver pelo mesmo amor que me move, que é o maior, que é o amor a Jesus Cristo, na sua história de vida, pode ver o quanto ele, para propagar o amor, ele se deparou com situações de enfrentar momentos e dizer não, não é o momento, não é chegada a hora. Ele fez isso para sua mãe, em Bodas de Caná. Ele, no momento do primeiro milagre, ele define de que naquele momento, mulher, o que tu queres não é chegada a minha hora. E aí, figura materna da mãe dele faz com que faça tudo o que ele vos disser. E mesmo assim, ele propaga o seu primeiro milagre. Talvez no seu primeiro não. O que eu estou querendo dizer é que mesmo os não sendo ditos, vai continuar existindo
os milagres do amor. Porque o milagre do amor não é só dizendo sim, porque senão não seria sustentável. O milagre do amor é a força de você poder dizer não. Dizer não a um filho, dizer não a uma determinada situação. E quando você está dizendo aquele não, você está trazendo a tua maior demonstração de amor, que era talvez você, para alguém que você gosta muito, queria agradar, queria poder dizer sim, mas você sabe que o não daquele momento é essencial para o crescimento dele. Quando eu tenho que dizer não a vocês como estudantes, não tenha dúvida de que é num sentimento do tipo, como eu gostaria de dizer a elas, a eles, que pode fazer tal coisa, mas eu sei que dizer que pode fazer tal coisa vai colocar num lugar que não é o lugar da formação e da experiência do que vocês precisam viver. Então eu preciso dizer o não, mesmo sabendo que numa hora vai provocar uma tristeza. Todo pai e toda mãe, quando diz o não e o filho vai para o quarto chorando ou brigando, se para ele tá triste, o coração de um pai e de uma mãe tá dilacerado por ter dito esse não. Mas você entende que como prova de amor, aquele não, ele precisava existir. E quando você fala dos espelhos, é isso que a gente vai sempre traçar na medicina, meninas. Eu continuo tendo meus horizontes. Escolha os horizontes que vocês quiserem. Escolham as pessoas que vocês quiserem para ser horizonte. Se eu represento um desses, fico feliz. Mas vocês só precisam ter horizontes na vida. Eu vi uma vez uma fala que justamente diz o seguinte: você ter horizonte é você olhar para uma pessoa e muitas das vezes, quando a gente tem um horizonte, a gente sempre quer chegar no horizonte. E olha como é o horizonte. Quanto mais a gente na praia, a gente anda em direção ao horizonte, parece que cada vez mais o horizonte vai ficando distante. É talvez para a gente saber que o horizonte ele não foi feito para a gente chegar nele ou tornar-se ele. Foi feito pelo menos para saber qual é a direção correta para onde você tem que ir. E naturalmente, você caminhando em direção aos seus horizontes, você com certeza vai se tornar bons horizontes para outros que vêm atrás de você. Eu continuo tendo meus horizontes, meninas, que foram pessoas que formaram a minha vida enquanto médico e eu nunca consegui chegar nesses horizontes. Eles continuam não sendo alcançáveis para mim, mas eles continuam existindo para saber para onde eu vou caminhar e talvez é por causa disso que eu continue sendo horizontes para outras pessoas como vocês que vêm depois de mim. Verdade. Esse é o sentido dos horizontes. Tenham horizontes, sempre. Então, estudando assim, sobre o assunto, eu via ter um exemplo, né? Que no caso de pacientes que também recusam a transfusão sanguínea, eles assinam termos de consentimento, né? E esses termos, eles devem ser respeitados. E como o senhor falou, não é só o médico que deve se organizar em relação a isso. Tem toda uma equipe que deve se organizar e existem etapas para que sejam seguidas para que essa autonomia ela seja respeitada. Como hoje os médicos eles se organizam? Como é que o sistema de saúde se organiza em relação a essas crenças? Eu acredito, Duda, que na verdade, eu acho que a gente já venceu muita barreira. Eu acho que a gente tem cada vez mais que tá lutando para esse processo ser cada vez mais otimizado. Mas eu entendo hoje, pelas discussões de éticas e bioéticas nas relações interprofissionais, porque a gente está falando do médico, mas a gente está falando de todo mundo que trabalha na assistência. Então, eu estou falando de que esse entendimento precisa ser claro do médico, precisa ser claro da enfermeira, precisa ser claro da técnica de enfermagem, precisa ser claro pelo fisioterapeuta, precisa ser claro pela equipe colaboradores da limpeza do hospital, precisa ser claro pela menina da recepção, precisa ser claro por todo mundo que trabalha na assistência. Não adianta acreditar que só aqui você está na sua crença, mas um paciente desse, quando vai na recepção de um hospital fazer a sua internação para a cirurgia e quando de repente vê um termo desse, que é o termo de consentimento, que foi respeitado a autonomia, de repente você, por expressões corporais, por suas crenças serem sinalizadas, você numa simples recepção está lá passando a folha, de repente vira e faz arriscado, hein?
E aí a pessoa tem um direito, a autonomia dela. Então, Acontece muito. todo mundo precisa entrar na ideia, e o entrar não é uma coisa opcional, aí é onde a gente entra nas rigidez das coisas. Respeitar a autonomia do paciente não é uma escolha, é um princípio da bioética. E tudo que é princípio é diretriz, é norteio. Então não cabe, mas eu, no meu caso, Rinaldo, em especial não concordo, mas bioética não foi feito para concordar e discordar. Foi feito para seguir. Porque se a gente começar a entrar no mérito de que bioética é questão de concordar ou não concordar, a gente fere o princípio de assistência à vida. E os princípios da bioética, eles não são negociáveis, eles não são mutáveis. Beneficência, não maleficência, autonomia e justiça precisam ser assegurados a todo e qualquer paciente. E não tem o princípio mais ou menos importante. Não tem a ideia de que não, mas eu sou beneficente, eu não sou maleficente, mas é só autonomia que eu não respeito. Tem o mesmo peso quando você não respeita a autonomia, quando você não respeita a justiça de todos terem acesso à mesma forma, você está ferindo a bioética. E aí, todo mundo entender isso como princípio, vira e mexe, eu, em capacitações de hospitais, eu discuto isso, eu trabalho em capacitações interprofissionais para que as pessoas entendam que a autonomia tem que todo mundo abraçar a ideia. Então eu digo que a gente já ficou num universo que antigamente isso era muito mais obscuro. Hoje as coisas já estão mais claras, hoje as pessoas já têm a aceitação disso, hoje as pessoas já têm que a autonomia não faz você ultrapassar por causa do que você acredita, do que você promulga como fé ou como crença. Por exemplo, vou para esse exemplo muito claro, eu não sou testemunha de Jeová. Eu, na minha fé, na minha crença como católico, neste momento, eu entendo para mim que não deveria ser assim. Mas isso é minha crença. E aí, dentro da minha crença, isso fica guardado num lugar muito protegido, que é o do meu coração e o do meu pensamento. Porque a autonomia do paciente tranca essas minhas crenças para que eu me permita, respeitando a autonomia dele, compreender o momento de fé e de crença que ele me traz. E eu acatar isso, não estou fazendo favor, eu só estou sendo obediente aos princípios que norteiam a minha profissão. Se você tem dificuldade de seguir esses princípios da bioética, aí talvez o processo de reflexão é mais profundo. Será que, de fato, eu devo ocupar esse espaço na área da saúde? Eu devo estar neste local? Porque se isso talvez te conflita tanto, com tamanha dificuldade, e você não se abre nem para tentar entender, modificar ou criar novas possibilidades, então você está ferindo o princípio básico norteador da assistência, que era respeitar a autonomia. Então, isso precisa ser revisto. Precisa ser revisto o que você está escolhendo de tua vida para você atuar como profissão. Não dá para a gente não respeitar a autonomia dos nossos pacientes, independente das nossas crenças. Perfeito. O tempo passou que a gente nem notou, né? Eu estava lembrando aqui que tem essas pessoas que fazem cirurgias espirituais. E aí um dia eu liguei para minha mãe, para minha irmã, aí falei para saber de minha mãe, né? Eu moro distante daqui. E aí ela falou, vai fazer uma cirurgia. Eu falei, sério, de quê? Não tô sabendo. Ela, não, pedra na vesícula. Eu falei, ela disse, mas vai ser uma cirurgia espiritual, mas está lá já sem se alimentar, já de jejum, se preparando para fazer. Eu disse, como é que é? Tipo assim, ela acreditava naquilo, liguei para ela para conversar, falei, mãe, a senhora tem que ir no médico e fazer uma cirurgia. Ela disse, mas é um médico espiritual, minha filha, ele vai me operar. Falei, mas mãe, tentei de uma forma tranquila falar com ela sobre o que eu acreditava. E aí ela disse, não, eu vou. Ela disse que chegou lá, tinha muita gente na fila. Eles cobram pela cirurgia e faz a cirurgia, ela ficou de repouso. E sabe o que eu percebia quando eu falei? Ela andava como se ela tivesse feito realmente uma cirurgia. Ela acreditava. Gente, é incrível.
E aí, Ela sentia dor. mas olha para o universo que vai. Exatamente. Fiquei, meu Deus, como isso? Olha para o universo que vai. E aí, essa sua fala também é muito... A gente precisa sempre trazer para nós da ciência. E eu sou uma pessoa que é impressionante, como eu tenho a minha religiosidade, eu trago a minha base de religião, do catolicismo, mas vocês bem sabem, né, o quanto eu sou ciência, o quanto eu sou, como cirurgião, tecnicista e cobro e valorizo a ciência sobre isso. E aí, realmente, a gente tem que tomar cuidado para que, principalmente no exercício de quem exerce a medicina, não fazer da espiritualidade, que é um processo natural do paciente, você não ver desse local um local também para você se aproveitar e validar coisas que a ciência não traz. E aí, quando a gente entra nesses méritos, à luz da ciência, as cirurgias espirituais para a correção de algo que você entenda que é uma enfermidade técnica, à luz da ciência, isso não vai ser valorizado e eu, da minha crença, não consigo validar como realmente um processo que acontece. Se o processo é factível de melhoria e de cura pela motivação de fé que às vezes um paciente tem, é muito mais a motivação individual dele, mas eu não vou poder me colocar num lugar disso. E aí, quando você entra numa situação dessa, é muito importante porque também virou uma área, infelizmente, de um oportunismo muito grande que perpassa por uma falta de caráter essencial no exercício da medicina. Eu sempre brinco, eu falo muito isso com meus pacientes. A única certeza que eu tenho é que todas as cirurgias que eu faço são espirituais. Aí isso eu tenho claro na minha vida. Porque em cada rito meu cirúrgico, a certeza que eu tenho é de que a minha habilidade motora para dissecar um tumor, para isolar um tumor do aparelho digestivo, para ter feito das cirurgias das mais complexas, onde muitas vezes eu, no intraoperatório, eu já me questionei dizer, creio que eu não vá conseguir. Mas, de repente, em um determinado momento do intraoperatório, eu não me entrego a este pensamento e, de repente, eu consigo. E, de repente, eu faço. E, de repente, eu executo. É porque aí, realmente, diariamente, cada procedimento cirúrgico, cada paciente que um dia já teve contato comigo, ele, com certeza, teve a oportunidade de saber que aquela ação foi divina e eu fui meramente instrumento dele. Então, em todas as minhas habilidades técnicas, a certeza que eu tenho é que o peso da minha mão, ela consegue ser muito mais precisa, porque esta mão daqui não é só comandada por esse cérebro. Este cérebro lembra nas coisas que foram treinadas, mas a leveza, a condução e a possibilidade que essas duas mãos conseguem fazer no intraoperatório é, com certeza, sobre a ação de alguém maior. E esse alguém maior, ele estará ao meu lado diariamente para cada coisa que eu executo e para cada coisa que eu também não consigo fazer, porque é o momento de quando eu também não consigo, ele me coloca no lugar dele para dizer, neste momento tu não consegues e eu aonde estou entendo de que não é para conseguir. Por que não é para conseguir? Não é a hora de eu questionar, é simplesmente a hora de eu entender que algo para aquele paciente, de um tumor que é irressecável, de um tumor que eu não consigo tirar, é porque eu não consigo e neste propósito, Deus, na habilidade que me deu, também entendeu de que não era o momento de conseguir. Se ainda vai conseguir, se após um outro tratamento, ele vai voltar numa mesa de cirurgia para eu conseguir, a velha história de só Deus sabe, só Deus sabe. A única coisa que eu digo é, estou aqui quando o Senhor acreditar que eu possa ser o instrumento para fazer melhor. Sempre. Sempre. Mas eu fiquei realmente, foi incrível assim, a forma. Mas eu já tinha intimidade, eu tentei explicar para ela, mãe, a senhora precisa e tal, e ela... Mas realmente é isso que você falou, o oportunismo, infelizmente, né, existem essas pessoas que querem usar da fé dos outros para conseguir dinheiro, e depois ela teve que fazer a cirurgia, viu? Continuou, fui lá, falei, mãe, a senhora precisa fazer? Ela, não, já tô curada, tô boa, e ela acreditava de fato, mas nem a fé dela curou ela, né? Ela precisou, a ciência e a fé, elas precisam andar juntas, né? Perfeito. E ela depois fez a cirurgia, teve que fazer, tirou a pedra da vesícula, porque ela continuou sentindo dor e deu certo. Tudo certo. E eu acho que isso que você falou da fé
e a ciência andar juntos está muito relacionado também sobre o diferencial médico, né? Que hoje em dia a gente fica com muita preocupação. Será que as máquinas vão substituir os médicos? E nunca vai substituir. Porque Nunca. medicina e Esse religião contato, andam junto, né? esse olhar do médico, de entender o paciente, deixar, como o senhor falou, as suas crenças de lado, para entender as crenças do paciente e aceitar e respeitar acima de tudo, isso nenhuma máquina é capaz de fazer. Perfeito, perfeito. É um receio que eu não tenho. Um receio de a inteligência artificial vai Jamais. tomar conta. Não, não vai. A evolução só vai me permitir que esse recurso tecnológico vai me permitir melhores assistências. Sim. Mas substituir a figura do médico não vai conseguir nunca substituir o lugar de sentir, de ouvir, de expressar, de acolher. Para ser sincero, talvez os que não exercem a medicina no seu princípio, talvez esses as máquinas vão substituir. Mas aí, na verdade, vão substituir porque, na verdade, eles já estão agindo como máquinas. Então, na verdade, a gente só está trocando uma máquina de uma engenharia humana por uma robótica que, nesta engenharia, a engrenagem vai funcionar melhor e impecável. Mas aí é porque vai estar trocando máquina por máquina. Mas enquanto a gente estiver no lugar de não ser máquina, esse espaço não será nunca substituído por nenhum outro maquinário. Perfeito. Quando a técnica não funciona, o acolhimento não tem ação. E uma máquina não vai conseguir acolher com fazer o isso. calor do ser humano. Sem sombra de dúvida, não. A faculdade nos ensina muito isso, né, lá na UNEX, sobre a humanização, né? Desde o início a gente teve disciplina sobre, e isso é gratificante, porque a gente aprende muito. Para mim foi maravilhosa a disciplina. Acho que foi o professor Daniel, né, que deu. Sim. E ele dava exemplos assim de vida. Nossa, a gente vê assim, será se eu vou fazer isso também? Tipo, você se espelha de fato na pessoa, nos bons exemplos. E também se afasta dos ruins, né? Perfeito. Que existem. Mas é isso, a gente amou o bate-papo. Obrigado, Foi muito Tem uma menino. mensagem... Passou tão rápido. Eu poderia muito passar a manhã toda, a tarde toda. Também, tranquilo. Seria um prazer. Ele ficar contando a história, a gente fica aqui viajando, só Não. imaginando, O tempo dele eu imagino que é preciosíssimo. porque deu trabalho para trazer esse homem podcast. Vocês valorizem isso aqui, gente. Perfeito, menina. Mas eu sempre quando tem um chamado, sempre quando a gente está tentando produzir algo como vocês estão fazendo, e está sendo impressionante, tenho acompanhado o podcast Med Além Podcasts de vocês, e realmente, eu acho que o nome já diz tudo. É além, né? É além. É além da medicina. É além do tradicional, é além do habitual, é além dos corredores da faculdade, é além dos muros universitários. E na medicina nós sempre temos que ser além a qualquer coisa. A qualquer coisa. Que bom, Professor, uma Bom última demais. mensagem que o senhor gostaria de deixar para o nosso público. Então, eu acho que... Eu falo para você que nos ouve. Eu falo para você que esteve conosco nesse bate-papo. Seja paciente, seja colega, seja estudante. Seja além da medicina tradicional e da ciência. O além que nos leva já por si só a uma ideia espiritual. Espiritual porque é além da condição humana, é além da pequenez, é além da nossa sabedoria, do nosso QI, do nosso cognitivo, é além. Exercer profissionalmente este sacerdócio da medicina, ele vai além porque ele cobra da gente competências. Ele cobra conhecimentos, ele cobra habilidades e ele cobra atitudes. Conhecimento vem da nossa sabedoria, da dimensão humana. Habilidade vem da nossa capacidade de pegar esse saber e fazer ele da melhor forma, com treinamentos de habilidades motora, mas com habilidade de comunicação, com habilidade de colocar-se no lugar do outro, com habilidade de ouvir, com a habilidade de sentir, com a habilidade de estar ali, à disposição do paciente. Mas aí vem a atitude. A atitude é além do saber fazer, é o querer fazer. E quando eu quero te ouvir, eu quero te conhecer, eu quero te apoiar e eu quero te acolher. Se a gente for
além do que está nas páginas dos livros, do que foi ensinado em muros universitários. E nós sempre, diariamente, somos além de alguma coisa nas nossas relações profissionais, amorosas, familiares, sociais como um todo. Nós já vamos estar sendo pessoas melhores. Na medicina não pode ser diferente. Seja MED, seja além. Seja MED além, para que você alcance o momento final. Era o que eu diria. Gente. Não. A gente vai convidar ele para vir sempre. Vai virar já um uma sócio pasta aqui. já do podcast. Gente, e é com muita emoção que a gente termina mais um episódio do podcast Med Além. Eu convido vocês a seguir, se inscrever também no canal, seguir nossas redes sociais e nos acompanhar para mais vídeos. Obrigada. Se inscrevam e sigam, curtam muito. Obrigada e até o próximo. Até o próximo. Tchau. Abraço, pessoal. Prazer estar com vocês.